Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, a Tuna venceu o Sampaio Corrêa, avançou de fase na Copa do Brasil e colocou uma cota milionária no bolso. No Paysandu, o foco é manter a invencibilidade no Clássico Repar. Graças a Deus a gente ficou invicto, né? A gente já tem bastante jogos aí contra o adversário. Já no Remo, vencer o Paysandu é a prioridade. A gente está trabalhando muito para começar com esse repar com o pé direito. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco, manda mensagem no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje o Esporte Cultura escalado com a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Vitória. Um abraço para todo mundo que está em casa. E pela Vitória Monteiro. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Matheus, Jordana e a todos que estão em casa. A gente começa o programa de hoje falando sobre a Copa do Brasil, porque a Tuna está classificada à segunda fase da competição. Com gol do zagueiro Dedé na reta final do jogo, a Águia do Souza venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 e avançou de fase no torneio. A gente falava que ia dar jogo, a Tuna tinha chances, que estava faltando a Tuna também se provar num jogo grande na temporada. Se provou. E outra coisa, para quem está acompanhando o futebol paraense há pouco tempo, ficou um pouco surpreso, digamos assim, com o gol da Tuna. Mas para quem acompanha já há alguns anos, a gente já se acostumou ver o Dedé fazendo gols importantes em jogos decisivos, Jordana. Sim, exatamente. Eu acho que a Tuna não começou bem o jogo, inclusive. A Tuna pegou uma pressão do Sampaio Corrêa no início da partida, mas é uma equipe que tem personagens muito importantes. Esses personagens apareceram, principalmente no primeiro tempo para a Tuna. O Paranhos acabou se destacando muito e quando a gente falava de uma Tuna que não tem articulação, ele acaba pegando essa responsabilidade para ele. O Gabriel Furtado também, eu acho que a chance mais clara da Tuna no primeiro tempo saiu com o Gabriel, sendo mais uma vez o jogador, personagem protagonista, muito habilidoso. No segundo tempo a gente também viu a dupla, o Marlon também foi um personagem da partida, depois entrou o Pedrinho para colocar um pouco mais de velocidade. A Tuna aproveitou que estava jogando dentro de casa, o Souza estava lotado, realmente fez valer esse mando de campo, coloca uma cota milionária no bolso, porque tem um detalhe, os 830 mil era de participação, agora que avançou de fase pega mais 1 milhão mais ou menos, né? Isso. Então é um valor muito bom para uma equipe que vai disputar a Série D. A Tuna fez valer, eu acho que esse jogo, sem dúvida, o gol foi merecido e Dedé, enfim, ele sempre aparece para resolver. A Tuna que começou a temporada assim, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas no Campeonato Paraense, mas agora consegue um triunfo que pode servir até como divisor de águas nesse início de ano para a Tuna Luso Brasileira, que tem um calendário cheio pela frente ainda em 2025, Vitória. Os 2 jogos que a Tuna perdeu no Campeonato Paraense foram contra Remo e Paysandu, que são equipes que estão muito mais estruturadas, que têm um plantel maior, digamos assim, em relação a financeiro. Mas foi um jogo muito interessante. Eu lembro que logo quando o Inácio foi anunciado como técnico, que ninguém sabia se ia ser ele, Júlio César e tudo, a gente comentou aqui que no Pedreira, quando ele jogou no Campeonato Paraense B1, ele tinha essa habilidade de misturar a experiência com esses garotos que vêm da base. E nesse jogo ele provou isso pra gente, né? Destaque de mais uma vez para Gabriel Furtado, Paranhos, mas o Dedé e gente, eu sempre confundo Marlon e Marlon. Esse é o Marlon. Marlon. Eles são os mais experientes ali e acredito que você ter essas 2 peças dentro de um jogo importante, porque aqueles meninos provavelmente que estão no plantel da Tuna ainda não têm essa experiência de uma Copa do Brasil, um jogo grande, importante, com um dinheirinho aí para receber, que é sempre muito bom. Foi muito, eu não diria importante, mas ajuda no desenvolvimento desses garotos que vieram da base. Destaque também para o goleiro Lucão, que é goleiro da Tuna, que é um goleiro muito bom e tem se mostrado excelente nessa temporada. E bora ouvir o que disse o técnico Inácio Neto após a partida. Eu sabia que ia ser um jogo difícil, por se tratar do Sampaio Corrêa, não é qualquer time que um dia desse estava na Série B, que tem CT, um investimento forte no departamento de futebol.
Mas eu sabia também que a Tuna já vinha jogando desde esse Campeonato Paraense muito bem. E a gente sabia que poderia fazer um jogo de igual para igual com eles. E o fator Souza, com o apoio da nossa torcida, ser um fator determinante. A Tuna performou para classificar para a segunda fase. Aí, com relação à história, eu acho que a história é construída no dia a dia. A gente vai ter hoje para comemorar, mas a partir de amanhã já começar uma outra história. O futebol, você sempre tem que se reinventar, você tem que ter sempre o pé no chão, muita humildade. A Tuna, que depois de ter garantido a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, agora mantém as atenções no Campeonato Paraense, também buscando a classificação no campeonato. E o adversário da Tuna na segunda fase da Copa do Brasil vai ser o CSA, que ontem venceu o Boa Vista do Rio de Janeiro. Tivemos a primeira zebra da Copa do Brasil de 2025. Em Roraima, o São Raimundo ficou no empate com o Grêmio no tempo normal, mas nos pênaltis a equipe gaúcha conseguiu avançar de fase. O goleiro Thiago Volpe defendeu um pênalti e converteu a cobrança que deu ao Grêmio a classificação. O São Raimundo, aquele mesmo que eliminou o Remo na primeira fase da Copa Verde, também nos pênaltis. Detalhe, esse gol do Grêmio que vocês estão acompanhando agora já foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. O São Raimundo venceu o jogo por 1-0 até sofrer esse gol na reta final. Vitória. E o São Raimundo, rapidinho, o São Raimundo venceu o Amazonas também, né? Venceu na Copa Verde, ainda vai jogar a partida. Tá invicto na temporada ainda. Vitória. Que situação do tricolor, né? Grêmio, que é um time de Série A, tinha todo o favoritismo dentro do jogo, mas não tá. Desde o ano passado, na verdade, vem deixando a desejar aí um pouquinho no Campeonato Brasileiro. E o nome do jogo é o goleiro, o Volpe, não tem outra palavra. Óbvio que no segundo tempo o Grêmio se apresentou muito mais do que o primeiro. São Raimundo, uma surpresa do futebol brasileiro, pelo menos para mim, que não o conhecia muito bem. Copa do Brasil tem dessas, né, de surpreender a gente. A gente espera que essa zebra caia nos times paraenses também. No caso que não seja que as zebras não surpreendam as equipes paraenses na competição, né, Jordana? Exatamente. Eu acho que Copa do Brasil, ainda mais nesse novo formato, que é jogo único, você vai para pênaltis, equilibra muito mais, né? Você não tem mais jogo de volta, então tem que resolver dentro daqueles 90 minutos. Acho que Remo e Paysandu, apesar de estarem fazendo ainda uma pré-temporada, porque ainda é uma adaptação desses dois times, a gente não vê jogos tão consistentes assim das duas equipes, podem fazer valer, eu acho, que a Série B esse ano. O Paysandu entra na terceira fase, já é bem mais difícil. O Remo vai jogar agora contra o Gás, precisa fazer uma boa partida. Lembrando, claro, que foi eliminado pelo São Raimundo na Copa Verde. Então, vamos continuar com as outras competições e deixar o que aconteceu para trás. E seguindo no assunto Copa do Brasil, bora na redação com Renan Melo, porque tivemos mais um capítulo da novela Águia e Fluminense. Boa tarde, Renan. Qual é o tema desse episódio aí? Boa tarde, Matheus, Vitória, Jordana, todos que acompanham o Esporte Cultura. Pois segue essa novela e agora tem mais um episódio. Porque depois da CBF não autorizar a realização da partida no estádio Rosenão em Parauapebas, ontem a Confederação Brasileira de Futebol definiu que o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, vai receber a partida aqui em Belém na próxima quarta-feira, dia 26, às 7h30 da noite. Mas o Águia não gostou muito dessa história, viu, Matheus? E por meio de nota, o clube afirmou que foi pego de surpresa com essa informação e que o departamento jurídico do clube marabaense acionou ontem mesmo o STJD com uma medida inominada, esse aí é o termo, para que a partida seja em Parauapebas, já que o estádio Rosenão tem todos os laudos necessários para a realização da partida pela Copa do Brasil e que quer manter a partida para que os torcedores ali da região do Carajás, que é Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, possam ir para este jogo. Mas a CBF não autorizou até o momento e transferiu a partida para o estádio Mangueirão. Mas local da partida à parte, o técnico da equipe, Silvio Criciúma, falou sobre como a equipe vem pensando nesse confronto, mesmo com toda essa situação. Bora ouvir. Independente de onde seja o local, né, vai ter esse confronto contra o Fluminense muito forte. E a gente, logicamente, que está com o pensamento
totalmente voltado para o Campeonato Paraense e através desse jogo do Campeonato Paraense, a nossa maior preparação para enfrentar o Fluminense, que é a conquista de uma vitória, de fazer 3 vitórias seguidas, e a gente está muito forte para enfrentar o Fluminense onde quer que seja, né? Não cabe a nós, comissão técnica e atletas, né? O próprio torcedor, enfim, é caso de diretoria, do presidente para resolver. A gente está preparado para jogar em qualquer lugar. Pois é, a equipe está preparada para jogar em qualquer lugar, está esperando uma definição agora do STJD, já que o clube assinou o STJD para definir de fato o local dessa partida, mas o que a gente tem de informação é que o primeira fase da Copa do Brasil. Volto contigo, Matheus. Muito obrigado, Renan, pelas informações. Todos os dias um lugar diferente para esse jogo entre Águia e Fluminense. Vitória, outro capítulo nessa novela envolvendo o jogo. De que forma acreditas que isso afeta a logística do Águia e também do Fluminense para essa partida? Eu não conheço o estádio Rosenão, não sei como é a estrutura em relação a vestiário, tudo isso. Agora, falar da estrutura do Mangueirão, não tem como a gente falar que não pode receber ou alguma coisa do tipo. Nós conhecemos, sabemos que tem condições estruturais sim para receber uma torcida de massa, tem a questão dos jogadores, toda a equipe técnica, muita gente nesses times que estão em Série A. Mas existe outro ponto que é o lado do Águia de Marabá. A gente estava comentando antes que se eu sou torcedora do Águia, eu quero ver o meu time do mais perto possível. E óbvio que você ter a oportunidade, você de uma cidade do interior, ter a oportunidade de assistir um time como o Fluminense na sua cidade é muito importante. Então, são 2 pontos que precisam ser analisados muito bem. Você tem as questões dos jogadores, de infraestrutura, de você deixar eles confortáveis, e tem a questão do torcedor, do próprio time também. Quanto mais perto você está ali da sua rede de apoio, digamos assim, é melhor. E a gente espera que termine, que definam onde vai ser, não terminando em qualquer outro lugar, tá tudo bem, sendo aqui para a gente ter essa oportunidade de assistir essa partida é importante. O Águia que está tendo uma relação meio problemática com essa Copa do Brasil, né? Primeiro foi aquela situação envolvendo o São Francisco, a conquista da vaga para disputa do campeonato, e agora essa polêmica envolvendo onde vai jogar contra o Fluminense, Jordana. Exatamente. Para mim é uma questão muito mais política a partir de agora. O Águia queria no Rosenão, aí a CBF não deixou e agora eles vão bater o pé. Isso eu acho que é uma questão política total. Questão do Mangueirão, o Mangueirão está pronto. Eu até entendo um lado da CBF de querer jogar no estádio que é padrão FIFA, e se você tem um estádio desse disponível, você vai querer usar. Claro, atrai muito mais os torcedores, atrai a questão principalmente dos clubes com questão de gramado. Enfim, o Mangueirão está ali num padrão internacional para ser usado, mas eu entendo 100% também o Águia de querer seus torcedores presentes, de querer jogar no Rosenão. Vários estádios se colocaram com a disponibilidade, né, para poder receber essa partida. Eu entendo 100%, eu acho que vai ser resolvido realmente pelo STJD agora. E na Copa Verde, o Brasiliense é o primeiro semifinalista da competição. Em Goiânia, a equipe do Distrito Federal venceu o Vila Nova por 3-1 e garantiu vaga na sequência da competição. O Brasiliense aguarda agora o vencedor de Goiás e União Rondonópolis, que jogam na próxima semana a Copa Verde, que tem sido marcada por alguma surpresa nessa edição de 2025, Vitória. Outra agora, o Brasiliense, que foi campeão da Copa Verde no ano de 2021, se classificou contra o Vila Nova, que jogou com uma equipe com muitos jogadores do Sub-20, mas de qualquer forma, o atual vice-campeão da competição está fora da edição de 2025. 2 situações curiosas em relação a um time e uma em outro. O Brasiliense teve um momento na Série D do ano passado, não sei se vocês lembram, que o técnico precisou sair, foi demitido no meio do jogo, e quem assumiu foi o médico do time. Sim. E o time passou a ganhar a partir disso. Eu não sei se ele foi uma chavezinha que ele deu uma sorte até 2025. E o Vila Nova é a segunda vez, né, contando com 2024, a situação com os times, com o time jogando praticamente com elenco de base. Tinha um jogador que tinha mais de 20 anos, que acredito que era um lateral, não lembro exatamente. Mas é importante levar em consideração, essa partida era uma partida muito importante para as 2 equipes, e o técnico do Vila Nova depois ainda falou sobre o quanto ele conseguia ver o desenvolvimento dos garotos dentro dessa partida, mas que não tinha sido o resultado que era o que ia valer, né, a vitória.
E outra surpresa dentro do futebol brasileiro. Eu espero que não venha muita coisa aí na frente para a gente não se surpreender. Agora a gente fala de Parazão Bampará, porque o goleiro Vinícius fez um balanço sobre a temporada vestindo a camisa do Bragantino. Bora conferir. E muito feliz de ter escolhido o Bragantino para estar retornando ao futebol, já que eu fiquei desde quando eu saí do Clube do Remo sem atividade, sem jogo, né, profissional, mas nunca deixei de manter a forma, de estar trabalhando no dia a dia. Então a gente fica feliz pela oportunidade e que o Bragantino nos deu de abrir as portas. Como eu já conheci o Juninho, treinador de goleiro, o Robson, treinador, e viu que o elenco estava sendo montado com jogadores que são compromissados, jogadores que treinam bastante, que lutam no dia a dia. Ficou fácil de acertar e, graças a Deus, a gente hoje vê que foi uma escolha correta. Vinícius, que foi titular em todos os jogos do Bragantino no Campeonato Paraense, Jordana. Aos poucos a gente está se acostumando a ver o Vinícius vestindo a camisa de outro clube aqui no estado e é um dos pilares, sim, dessa boa campanha do Bragantino no campeonato até então. Sem dúvida, fazendo uma excelente campanha, uma excelente temporada, onde o Vinícius chega, ele consegue transformar o clube. Prova disso, o Bragantino, fazendo uma excelente campanha. É um campeonato extremamente consistente, sólido para essa equipe. O Vinícius foi uma contratação muito importante, sem dúvida. O Vinícius saiu não tão bem do Clube do Remo, né? Teve seus problemas, mas é muito bacana a gente ver um atleta desse que era ídolo de um clube muito grande, conseguir manter o seu desempenho, conseguir manter dentro de campo toda a sua responsabilidade, que carrega consigo, e ele está fazendo isso no Bragantino. É um dos pilares, está agarrando muito bem um dos pilares da equipe do interior, sem dúvida. 4 gols sofridos em 7 jogos por enquanto no campeonato. Final de primeiro tempo, aqui no Esporte Cultura, na volta a gente fala tudo sobre o Clássico Repá. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Paysandu. O Papão se prepara para jogar contra o Remo no próximo domingo e os números estão a favor da equipe bicolor e com o jogador projetando a evolução da equipe nas próximas rodadas. Bora conferir na reportagem. 1 ano e 11 meses, ou 8 jogos. Esse é o tempo que o Paysandu está sem perder clássicos para o rival Remo. No período, a equipe bicolor soma 4 vitórias, 4 empates e 2 conquistas de Parazão Bampará em cima da equipe azulina. Fiquei muito feliz, né, com aquele gol no ano passado ali. Gol em clássico é sempre especial. Graças a Deus a gente ficou invicto, né? A gente já tem bastante jogos aí contra o adversário e estamos invicto. Estou muito feliz e fico muito feliz em ter feito aquele gol. Na segunda temporada de clube, o lateral Brian Borges é um dos atletas do elenco que já viveu, por completo, a experiência do Clássico Repá. Só em 2024 ele esteve em campo nos 5 jogos entre as equipes e marcou um gol, no empate em 1-1 pela semifinal da Copa Verde. E nessas horas, passar a vivência em clássico para os novatos do elenco é fundamental. É uma semana diferente para nós, semana decisiva, semana de clássico é sempre bom. Todo mundo muito ansioso para chegar nesse jogo. Não só o torcedor, mas nós jogadores também, a gente comenta, a gente fala ali que é uma semana, que seja uma semana maravilhosa para que a gente chegue no final de semana e venha fazer um grande jogo e que a gente saia vitorioso. Na última rodada, o Paysandu encerrou a sequência negativa de 4 jogos sem vencer em 2025. E além de garantir a equipe nas quartas de final do Parazão Bampará de forma antecipada, a vitória em cima do Independente foi a primeira do técnico Luizinho Lopes no comando bicolor. Mas apesar do bom resultado no início da semana, ainda é necessário seguir arrumando a casa para os próximos jogos. Por mais que o Luizinho ele não teve muito tempo para trabalhar, ele conseguiu implantar algumas coisas que nos ajudaram, de fato, a manter essa, digamos, invencibilidade de gols ali nesses jogos. Então, continuar assim, trabalhando,
que a gente vai agora começar a fazer gols ali na frente, vai começar a ter saldo muito positivo. Com essa semana a gente vai trabalhar isso, né? Vamos trabalhar mais a parte ofensiva, tanto a defensiva, aprimorar, e que a gente venha fazer gols aí durante a temporada e não venha levar gols também. Brian Bosch, que tem sido um dos principais, se não o principal destaque do Paysandu em 2024, Jordana. Titular domingo, mas em qual posição? Lateral direito, lateral esquerdo, atacante? O Brian Bosch já também jogou nessa função no ano passado. Peraí, que eu não sei se eu consigo falar. Parafraseando, Thiago Motta, um técnico novo, mas uma das grandes promessas da Europa. O jogador de excelência no futebol moderno, ele precisa cobrir várias funções dentro de uma mesma partida. Todo mundo vai dar crédito porque é o Thiago Motta, mas quem fazia isso era o Diniz, tá? Só pra gente... Mas o Brian é esse jogador pro Paysandu, sem dúvida. Ele joga nas duas laterais, ele joga como segundo volante, ele joga como ponta, e é um jogador coringa e que se sente à vontade fazendo isso. É muito interessante, por exemplo, se a gente for olhar para o Clube do Remo, o Jaderson fala que ele não gosta de jogar mais lá na frente, ele gosta de jogar um pouco mais recuado. Então não adianta você colocar um jogador lá na frente que não está se sentindo confortável. O Brian não, ele se sente confortável cobrindo essas posições e ele acaba sendo importantíssimo, porque esse jogador, além de desempenhar bem nessas funções, ele vai ajudar a confundir a marcação adversária, ele vai ser uma peça muito importante e, como ele falou, o Paysandu ele tem um ponto muito importante para o clássico. O Nicolas voltou a fazer gol e é o artilheiro do Repá no século. Então, se você conta, né, o torcedor que normalmente ele fica preso em superstição, em tabu, chegou aí, é o momento do Nicolas brilhar, é uma peça importante também para esse clássico, e o Brian, sem dúvida, um dos principais jogadores da temporada para o Paysandu. Já no lado azulino, o foco está em algo além do clássico do próximo domingo, com o elenco querendo fazer história com a camisa do clube. Bora conferir. Líder invicto do Parazão Bampará, o Remo volta as atenções agora para enfrentar o Paysandu neste final de semana, no primeiro clássico Repá da temporada. E vencer o maior rival não é o único objetivo no estádio Bampará Baenão, até porque o elenco azulino quer fazer história com a camisa do clube. Nós temos nossos objetivos, né? Que temos o melhor ataque, temos a melhor defesa, estamos com invencibilidade ainda e isso nos move, nos desafia cada vez mais a manter esse ritmo. A gente sabe que não podemos baixar a guarda, que todos os adversários vão querer tirar essa oportunidade do Remo e nós estamos aqui para fazer história. E para fazer história a gente tem que passar por cima das adversidades e jogar contra todos, cara. Todos vão querer prejudicar o Remo de alguma forma, todos os adversários vão querer tirar pontos do Remo e cabe a nós não deixar isso acontecer. Titular em 15 dos 25 jogos do clube na Série C em 2024, o zagueiro Rafael Castro virou peça fundamental no setor defensivo do técnico Rodrigo Santana na campanha que deu ao clube o acesso à Série B. E nesta temporada ele já foi titular em 5 dos 7 disputados pelo Leão. E apesar da regularidade no time, ele ainda não viveu a experiência de disputar um clássico Repá. Agora, ciente do que está em jogo quando o assunto é Remo e Paysandu, Rafael Castro acredita em um clássico decidido nos detalhes. A gente sabe que clássico é clássico, né? Independente do momento que cada equipe vive, clássico é um campeonato à parte, a gente respeita muito a equipe deles, mas nós sabemos que das nossas condições, sabemos do que nós podemos entregar. Como eu falei, é o primeiro Repá do ano, vamos ter muitos ainda. A gente está trabalhando muito para começar com esse Repá com o pé direito já, conquistando os nossos pontos, porque nós temos nossos objetivos dentro da competição, que é principalmente manter a nossa invencibilidade. A gente quer fazer história e para fazer história tem que se ganhar repás. Então a gente está muito confiante, vai ser um grande jogo e a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa ter êxito. Se em campo o Remo está bem entrosado, fora dele não é diferente. Há 5 dias do clássico, a torcida azulina comprou todos os ingressos de arquibancada do setor destinado ao clube. Fator que reforça
o apoio incondicional que o elenco deve ter durante os 90 minutos de clássico. A gente sabe que o Fenômeno é o nosso 12º jogador dentro de campo, né, que nos empurra de uma tal forma que arrepia dentro de campo. Quando você está e sente essa adrenalina, olha e vê eles ali, é uma coisa inexplicável, cara. É um sentimento que não dá para descrever, mas a gente sabe que eles são fundamentais para nós. Eu tenho certeza que nesse clássico aqui eles vão fazer a diferença e nós vamos corresponder dentro de campo. O Fenômeno Azul pode esperar muita garra, muita entrega, muita determinação e que nós não vamos parar de lutar enquanto o resultado não for aquele que todos nós almejamos. Rafael Castro, que é um remanescente do Remo da Série C do ano passado, mas não jogou Repá. Falando de Repá, antes da Vitória e da Jordana falarem sobre o Remo, aqui ó, a gente tem um par de ingressos do lado da torcida do Remo, tá bom? Um par de ingressos no jogo de domingo entre Remo e Paysandu. E a gente vai fazer o concurso cultural aqui para o torcedor que acertar o placar do primeiro jogo do Remo na temporada 2025, tá? Remo e São Francisco no Mangueirão, e aí as dicas terminam por aí, tudo bem? Aqui ó, o par de ingressos para o jogo entre Remo e Paysandu. Vitória, o Remo se preparando para esse clássico contra o Paysandu, tendo essa invencibilidade contra, mas de que maneira você acredita que o Rafael Castro, por exemplo, pode ser uma peça importante nesse jogo de domingo? Acredito que o jogo vai ser bem equilibrado. Tá? Eu ainda não vejo um Remo completamente imbatível e um Paysandu tão pouco. Eu acho que vai ser realmente um jogo equilibrado. Existem peças fundamentais. O Paysandu tem um problema sério no meio de campo. Uma das principais funções do meio de campo é você conseguir ligar, é o básico, ligar o ataque e a defesa. Se a gente for parar para reparar um pouco, olhar em números e em estatísticas, tudo, o Paysandu está tendo uma defesa até que consistente. Isso com o zagueiro Jefferson Quintana, remanescente, com 2 garotos da base. Agora chegou o Ramon Martínez. Tem mais um zagueiro supostamente chegando. E em relação ao ataque, que a gente sente falta de uma finalização, de um gol, que era o mais importante. O jogo contra o Independente tinha tudo para ser um jogo de alívio para o Paysandu. E acabou não sendo. Né? A torcida saiu na bronca, os jogadores também saíram na bronca, a gente sabe disso. É muito chato você ficar nessa tentativa de ganhar e não conseguir. E do lado do clube do Remo, né, falando do Rafael Castro, que é zagueiro, o Remo tem uma zaga que está funcionando, uma defesa que está funcionando muito bem, mas também tem problemas no setor ofensivo. Então, são duas equipes que têm tudo para conseguir uma vitória, mas ao mesmo tempo tem tudo para não conseguir. Então, sem pipocar. Existem grandes chances de terminar no empate, mas eu acredito que quem vencer, independente de ser um clássico, tem essa coisa do clássico também, superstição e tudo, mas vai ser um jogo que vai dividir águas nesse momento, né? Sem falar de questões técnicas, enfim, mas até para o time conseguir essa confiança. O Remo tem muito tempo que não ganha no Paysandu. Bora voltar na redação com o Renan, porque o Remo e o Paysandu já sabem o caminho que vão percorrer na Série B do Campeonato Brasileiro. Diga lá, Renan. Exatamente, Matheus. A diretoria de competições da CBF divulgou a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro. Como você já falou, teremos aí Remo e Paysandu neste ano na competição. A data base para o início do campeonato são os dias 4, 5 e 6 de abril. O Paysandu estreia no campeonato em casa contra o Atlético Paranaense. Em seguida, o time bicolor enfrenta o Vila Nova, longe de Belém. E volta a jogar em casa contra a Chapecoense na terceira rodada. Já o Remo estreia fora de casa contra a Ferroviária de São Paulo. Já a estreia do time azulino em casa será contra o América Mineiro, em confronto que pode ser nas datas 11, 12 ou 13 de abril. E em seguida, o clube do Remo enfrenta fora de casa o Botafogo de São Paulo. Já o tão esperado clássico Repá da Série B, que a gente não tem desde 2006, a gente tem uma data base para esses confrontos. No primeiro turno será na 13ª rodada, que pode ser nos dias 20 de junho, 21 ou 22 de junho. Já no segundo turno, esse clássico Repá será na 32ª rodada, que pode ser nos dias 17, 18 ou 19 de outubro. Então agora
os times paraenses Remo e Paysandu já sabem como vai ser a Série B do Campeonato Brasileiro. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Renan, pelas informações. Levando em consideração que agora a Série B vai começar um pouco antes, né? Remo e Paysandu já podem começar a se preparar para essa competição. Sem dúvida, mas os dois sabem que vai ser um ano muito complicado, um ano que vai ser uma Série B extremamente disputada. Acho que a gente já teve um gostinho disso em 2024, já foi uma Série B mais diferente, um equilíbrio muito maior. 2025 vai ser mais um ano complicado, apesar do Remo estar se preparando muito bem, e eu acredito que tem jogadores muito importantes, tem uma consistência muito maior. Rodrigo Santana está numa ótima fase para o clube do Remo também, mas ainda é um ano de adaptação, ainda é um ano que sai da Série C para uma Série B e aí passa por toda aquela questão de adaptação, de logística, enfim. O Paysandu entra com uma pressão muito maior e não está fazendo uma pré-temporada boa, e entra com uma pressão muito maior de ser o seu segundo ano na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Acho que as duas equipes agora têm muito o que pensar pela frente. Jordana, obrigado pela participação no Esporte Cultura, muito obrigado, Vitória. E a gente tem aqui o nome do vencedor, o Elton Costa, lá da Cidade Nova, que ganhou o par de ingressos do concurso cultural Remo 5 São Francisco 0. Você pode pegar o ingresso até sexta-feira aqui na Cultura Rede de Comunicação. O programa volta amanhã no mesmo horário e canal. Até amanhã. Tchau.